Pai do Senhor, povo de Deus, gostaria de falar uma mensagem de reflexão para a vida de vocês, tá certo? E após esta reflexão, comenta, vai lá nos comentários, dá o seu joinha, tá certo? Para estar nos ajudando a fazer a cada dia essas mensagens de reflexão, algo que eu estudei há algum tempo, lendo as escrituras dentro de casa, tá certo? E dê um joinha para ajudar no nosso canal, amém? Deus abençoe. Iremos falar nesta noite de uma mensagem muito conhecida que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Iremos ler a partir do versículo 1 ao versículo de número 19, que diz assim: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou os discípulos, dizendo: Quem dizem o homem que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Lemos esse texto e assim como Cristo, ele iniciou o seu ministério terreno, sabemos que isso foi uma ordenança de Deus, pois no tema central da Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade, nós somos uma criação de Deus, certo? Sabemos que os nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva, pecou, e por conta disso foram expulsos do jardim, como todos conhecem a história. Mas a prova de que Deus nos ama e que jamais Ele esquece ou jamais abandona um projeto seu, Ele sempre vai ter um plano esse de redimir este projeto para tornar propício a sua adoração. O texto que lemos, no livro que foi citado, conhecemos a história de Mateus, que antes não era Mateus. O encontro de Cristo com Mateus é algo muito interessante, porque ele encontra Mateus como um cobrador de impostos, Mateus, israelita, e o seu povo, todo o seu povo, seus conterrâneos, de uma certa forma os ignoravam. Por quê? Por ele ser cobrador de impostos e por eles terem a ideologia que todo cobrador de imposto é ladrão, que sempre cobra a mais do que devia cobrar. E ele, todo triste, cabisbaixo, quem sabe, ao ver essa situação, chega um determinado momento que o Messias o encontra, certo? E tendo-se o seu primeiro diálogo, sabemos que Cristo falou-lhes do reino, trazendo um evangelho genuíno do reino, e chegou e disse: Vem e segue-me, e tu não passarás a ser chamado mais de Levi, e sim de Mateus. E conhecemos a história, sabemos que a partir do momento que Cristo lançou o convite para que ele viesse o acompanhar, ele largou tudo, largou seu trabalho, abdicou das suas atividades cotidianas e veio a participar, fazer parte da comitiva do Messias. Então,
A partir do momento que ele começou a fazer parte, bem verdade que ele viu, ele presenciou alguns milagres, algumas maravilhas feito por intermédio de Cristo. Então, Cristo, quando ele veio, ele começou a selecionar os seus discípulos. Por quê? Porque o projeto de Deus para Cristo não era algo que viesse a demorar, era algo momentâneo, era algo passageiro, mas que iria causar um efeito, e esse efeito repercute até nos dias atuais. Cristo ele veio, começou a pregar, selecionou seus discípulos, instruiu os seus discípulos, para que quando ele partisse, as pessoas que ele selecionaram como seus discípulos viessem dar continuidade ao seu legado na terra. Bem verdade que ele começou a selecionar pessoas que, para os nossos olhos, se fosse nós no lugar de Cristo, não selecionaria, até mesmo pela a sua estatura, pela sua posição, pela sua classe. Cristo, ele não olha essas coisas, ele não faz acepção de pessoas, ele não quer saber se você faz parte da nata da sociedade ou se você é um excluído da sociedade. Ele veio para todos. Então, no texto em que lemos, fala justamente de um desses encontros que Cristo, em reuniões com seus discípulos, ele chega e aborda essa situação e diz assim: quem tu, pois, pensas que eu sou? E muitos começaram a dizer que ele era, que pensava que ele era Jeremias, era Elias, eram os profetas, mas Deus, Cristo, pois ele era 100% homem, 100% Deus, chegou para Pedro e perguntou: Pedro, quem? Ele chegou e disse: Pedro, quem tu pensas que eu sou? Interessante é que Pedro, ao fitar os olhos em Cristo, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus, Cristo, replica novamente e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. O ministério de Cristo é pautado por alguns pináculos: ganhar, consolidar, discipular e enviar. 4 pináculos que são as bases do ministério de Cristo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Como Cristo ele já tinha selecionado todos os seus discípulos e instruindo-lhes, falando acerca do reino, certa feita um discípulo observou a forma que Cristo se expressa para o público que o acompanha, mas não acompanha pelos seus bastidores, aquele que só acompanha no momento da sua mensagem, e a forma que ele se expressa com os seus discípulos em off. Aí um deles chegou e disse assim: mestre, por que para o povo o Senhor prega dessa forma, o Senhor fala dessa forma, e para nós o Senhor fala de uma forma mais profunda, de uma forma mais complexa, de coisas que a gente nem pensava que existia, podemos dizer assim. E Cristo chega para ele e diz assim: porque a vós foi concedido conhecer os mistérios de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 15, Jesus chega e diz assim para os discípulos: eis que eu não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto eu tenho recebido do meu Pai, eu tenho feito conhecer. Interessante é que Cristo, ele considera, ele chama os seus companheiros de ministério de amigos. Nós sabemos que só para amigos que nós nos confidencializamos. Só para os nossos amigos que nós abrimos a nossa boca e contamos os nossos segredos, nos desabafamos, porque sabemos que isso vai ficar só entre eles. Então, Cristo ele jamais guardou segredo para os seus. Bem verdade que lá na carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios,
capítulo de número 2, versículo de número 10, Paulo diz assim: mas Deus notificou todas as coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o que é que ele quis dizer? Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você busca a sua face, quanto mais você desce os seus joelhos em oração e em meditação da palavra, mais o Espírito Santo, ele se abre para você e mostra as suas profundezas. Então, só mostra a profundeza aquele que busca de Deus uma intimidade. Então, ser íntimo de Deus, já está dizendo, você faz parte da intimidade dele, onde ele expõe todos os seus segredos e revela para os seus íntimos. Então, o que era que Cristo estava tentando fazer com Pedro nesta leitura? Cristo estava fazendo com que esta visão que ele teve ao falar que Cristo era o Filho do Deus vivo permanecesse aberta. Então, a partir do momento que Cristo ele estava tentando fazer com que a visão de Pedro permanecesse aberta, que visão? A sua visão espiritual. Observe que em alguns minutos atrás eu citei a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, capítulo de número 2, versículo de número 10, onde ele diz: mas Deus revelou todas as coisas através do seu Espírito. Por quê? O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, a visão que Cristo queria que ficasse aberta permanentemente em Pedro era a sua visão espiritual. Visão essa que permite com que a pessoa enxergue todos os seus segredos, todos os segredos de Deus. E não foi fácil. Cristo, uma vez pregando com seus discípulos, Cristo gostava muito de pregar na praia. E o interessante é que ele sempre usava a força do vento em seu favor. Como naquela época não existia a tecnologia que hoje no século XXI existe, hoje todo mundo pode comprar, quem tiver condição, uma boa câmera de vídeo, um bom microfone de lapela, para poder fazer os seus esboços, ou então narrar alguma leitura. Lá não tinha essa tecnologia. Então o que é que ele fazia? Ele usava a força do vento ao seu favor. Ele sempre iria pregar em um local onde o vento pudesse levar o som da sua voz para toda parte da praia, onde as pessoas que estavam a rodeando pudessem ouvir a sua voz. Então, nesse texto, a mensagem de Cristo, ela ficou extensa. E os discípulos ainda tinham que atravessar o outro lado do mar para resolver outra diligência. Foi quando os discípulos falaram: mestre, vamos adiantar porque já está ficando escuro, certo? E precisamos ainda seguir viagem. Precisamos atravessar o mar para ir para outra cidade. E o que foi que Cristo disse? Cristo diz: olha, vá, desatraquem o barco e siga que eu acompanharei vocês. A Bíblia diz que os discípulos fizeram isso, mas a Bíblia também diz que eles ganharam uma distância muito grande do litoral. O mar se embraveceu, tudo ficou revolto e eles pensaram que ele fosse morrer. Mas a Bíblia diz que apareceu um homem caminhando sobre as águas e uma sua voz mansa, suave, meiga, e disse: filho, não temas, sou eu. Onde Cristo ele anda sobre as águas, e Pedro ainda não estava crendo no que estava vendo, chegou e disse: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. E todos nós conhecemos a história. Agora, se você puder tentar pensar um pouco sobre o que era que os demais discípulos estavam pensando dele, quem sabe alguns estavam pensando que era loucura, mas para ele poderia ser um dos maiores testemunhos já contados por ele, porque
porque ele vivenciou um momento de milagre com Cristo. Para outros poderia ser loucura ou coisa de pessoa que não tem o que fazer, como muitos dizem nos dias atuais, mas foi uma coragem, confesso a vocês, que não tinha precedente. Então, Cristo ele teve vários trabalhos para tentar fazer com que esta visão de Pedro viesse permanecer aberta. Mas o que eu acho interessante é que a ficha de Pedro só caiu depois da morte de Cristo e ressurreição. Foi quando Cristo, depois de ressurreto, ele chega para Pedro e diz: Pedro, eu preciso... Ele chega para Pedro e diz: Pedro, eu preciso ter um diálogo contigo. Eu preciso ter uma conversa de mentor para mentoreado. Será que você me entende? E ele conversando com Pedro, conversa vai, conversa vem, e ele diz assim, fazendo uma pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, óbvio, claro que eu te amo. Cristo insistentemente chega e pergunta novamente, diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, ao responder pela segunda vez, ficou meio confuso do que ia dizer, quem sabe, e diz assim: Senhor, claro que eu te amo. Cristo, pela terceira e última vez, chega e diz assim: Pedro, tu me amas? E diz a Bíblia que Pedro, já com o coração já quebrantado, quem sabe até querendo chorar na frente de Cristo, chegou e disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí é uma das melhores passagens já narradas no texto, quando Jesus ele chega para Pedro e entrega de corpo e alma o ministério pastoral. E diz assim: apacente as minhas ovelhas. Eu muito me alegro com esta mensagem, porque Cristo, contando com Pedro, tinha 12 discípulos. Se você observar, tem um ditado popular que diz que cada cabeça tem seu mundo. Cristo, antes de selecionar Pedro, tinha 12 opções, tinha 12 mentalidades, tinha 12 biografias, 12 perfis, mas a partir do momento que Deus ele escolhe um, sobrou 11. Pedro, quem sabe, poderia até dizer assim: Senhor, no meio de tantos discípulos, o Senhor escolheu só a mim. Eu já imagino Cristo chegando para Pedro e diz assim: Pedro, eu escolhi você, mas eu tinha 11 opções, eu tinha 11 perfis para escolher. Eu não escolhi por quê? Porque o único que se encaixa neste perfil para essa determinada função é você. E é bíblico. A Bíblia diz que Deus chama uns para doutores, outros para mestres, outros para pastores, e assim sucessivamente. Então, Cristo foi sábio. Por quê? Porque ele sabia que em meio aos 12, só tinha um que tinha esse instinto para essa determinada vocação. Pedro é conhecido como um apóstolo que, antes de ser apóstolo, era um cara sanguíneo, era um cara que não levava desaforo para casa, era um cara que, se você dissesse uma, ele dizia 3 na sua frente, entendeu? Mas Deus, ele não estava olhando para o ponto negativo de Pedro, ele estava olhando para aquilo que ele poderia usar em favor do seu ministério. Então, Pedro recebe esta palavra e, lendo a Bíblia, eu descobri que Deus, que Cristo, ele deu a sua nomenclatura a Pedro. Que nomenclatura? Nomenclatura de Deus. Eu não quero dizer que Pedro era Deus, não me interprete mal. Eu quero dizer que a sua nomenclatura de força, de ele ser um ser forte, ele deu a Pedro. A partir do momento que ele chama Pedro, do grego Petros, que significa rocha, pedra, pedra pequena, e todos nós sabemos que toda pedra pequena, ela vem de um fragmento de uma rocha maior.
A Bíblia diz que Cristo, ele é a Bíblia diz que Cristo, ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Então, através disso, podemos ter uma análise bastante fácil em saber que quando Cristo ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu és Petrus, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que ele está querendo dizer? Tu és forte, você tem a minha resistência, porque você é pedra pequena, e toda pedra pequena ela vem de um fragmento de rocha maior, que é Cristo. Interessante dizer que certa feita Deus, ele pregando em determinado lugar, Cristo pregando em determinado lugar, ele faz uma parábola onde dois construtores construíram duas casas, sendo que em solos diferentes. Um edificou uma casa sobre a areia e outro edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz que aquele que edificou a sua casa sobre a areia, veio os ventos e a derrubou. Mas a Bíblia diz que a casa que foi edificada na rocha, vieram os ventos e vieram todas as coisas que podiam destruir aquela casa, mas aquela casa não foi destruída porque ela estava edificada na rocha. Ela estava edificada em Cristo. Quando a nossa vida está alicerçada em Cristo, nada nos abala. Às vezes, aparentemente é fácil eu chegar a dizer que nada nos abala, até porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Sempre vai haver alguma coisa que possivelmente irá nos abalar um pouco, mas eu quero dizer com isso que através desta palavra que está sendo proferida para você nessa noite, é que a partir do momento que nós colocamos todas as nossas ansiedades em Cristo, nós sabemos que Ele é o único lugar que estará seguro e que nada será abalado. As nossas lutas, Cristo, Ele guerreará por nós. Bem verdade que nem tudo Ele vai fazer. Por quê? Porque nem tudo Ele deve fazer. Ele só mete a sua mão para fazer uma coisa quando não é da nossa alçada. Mas a partir do momento que é uma situação em que nós mesmos podemos resolver, aí Ele deixa você resolver, mas segundo a sua providência. Então, nesse texto, Pedro ele recebeu esse ministério pastoral e a Bíblia relata de todas as coisas que ele fez em prol do evangelho do reino, em prol do evangelho que Cristo sempre pregou. E esta foi a preocupação de Cristo, saber selecionar os seus discípulos, saber instruí-los bem, para que depois que ele viesse partir, essas pessoas que foram instruídas por ele, que foram testemunhas vivas e oculares de todos os seus feitos na terra, viessem a dar continuidade ao seu legado na terra. Então, a mensagem de hoje, para a minha vida, para a sua vida, é essa. Por mais difíceis as lutas que sejam, não deixe elas te abalar. Por quê? Porque a sua base é Cristo, o seu alicerce é Cristo, o seu fundamento está em Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Noite de paz.